Bom, eu sou o Mário Sérgio Salerno. O programa tem uma organização, ele tem uma comissão, ele tem um coordenador, que é escolhido numa comissão coordenadora. Eu faço parte dessa comissão coordenadora, vou ficar mais, acho que, 6 meses, etc. Tá? Então, da nossa conversa inicial, eu queria ressaltar um ponto. A pós-graduação, ela forma pesquisador, tá? Forma pesquisadores. Ela não é voltada para resolver um problema específico de uma empresa, a não ser que esse problema seja tratado a partir de uma pesquisa propriamente dita. Né? Mas, por exemplo, para implantar um sistema que já se conhece, um método de implantação que já se conhece, tá? Isso não é uma questão para a pós-graduação, isso é uma questão para um curso de extensão. Acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando um ruído de fundo. Ah, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém levanta a mão, Roberto? Levanta a mão esse. Sim. Tá, ok. Bom, então, acho que esse é o primeiro ponto para vocês pensarem, tá? Que um curso de pós-graduação ele é baseado em conceitos e métodos, tá? Não tem um foco em ferramenta para resolver problemas já conhecidos. Tá? Então, se Giovana ou Carolina estão pensando em implantar e melhorar sistemas nos locais de trabalho, talvez um curso de extensão seja mais adequado. Tá? Aqui nós estamos em 4 docentes da linha de pesquisa Trabalho, Tecnologia e Organização, a Ana Paula Barbosa, o Afonso Fleury e o Roberto Marques e eu, né? Que aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos projetos de pesquisa que cada um faz, que cada um desenvolve, né? Mas se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho de cada um, a sugestão é que vocês entrem no Currículo Lattes, que é um sistema que tem no Brasil que os pesquisadores, sejam de universidades ou seja de empresas, eles cadastram seus dados, projetos, etc. Isso de acesso público. Então, se vocês dão uma busca aí na internet, currículo Lattes, vocês veem melhor o que a Ana Paula faz, o Roberto, o Fleury. Tá? Bom, se após formar pesquisadores, como é que se forma um pesquisador? Primeiro, uma base conceitual forte. Então, os cursos de pós-graduação eles trabalham fundamentalmente conceitos e não necessariamente ferramentas. Tá? Então, por exemplo, se trabalha quais são os princípios de organização e não uma técnica de organização em si. Tá? Mas também, como envolve pesquisa, pesquisa é conceito, mas é método também. Tá? Então, tem uma carga metodológica muito forte, porque um ponto importante em pesquisa é você poder demonstrar o que fez. Acho que isso é algo que diferencia da atuação profissional em empresas. Numa empresa, se eu resolvo um problema, não preciso necessariamente mostrar como, tá? Mas na pesquisa eu preciso mostrar como. A pesquisa precisa ter rastreabilidade e confiabilidade. Fazendo uma analogia bem simples com o nosso período atual, é uma pesquisa eleitoral. Né? Você não pode perguntar para 3 pessoas, para seus 3 vizinhos, e dizer que o candidato A tem 30% dos votos e o candidato B tem 80% dos votos, tá certo? Então, precisa ter um método reconhecido. É isso que o curso de pós-graduação vai perseguir. E aí, claro, precisa desenvolver pesquisa, ter capacidade de análise, de síntese, sempre precisa, em qualquer atividade, precisa ter insights, criatividade, etc. E um pesquisador, ele é avaliado pela qualidade da sua publicação. Né? Então, por exemplo, da mesma forma que um gerente ele tem algumas entregas para fazer para um diretor, o pesquisador tem algumas entregas para fazer para a comunidade científica e para o público em geral, que é publicação de qualidade. Então, os alunos de pós também precisam publicar. Tá? Então, faz parte do nosso programa
que, durante o processo de desenvolvimento da dissertação ou tese, exigências de publicação em revistas científicas específicas. Tá? Tudo bem até aqui? Okay? Tranquilo, sim, Mário. Desculpa, eu estou com um catarro aqui. Bom, aí, especificamente sobre a área de pesquisa, a linha de pesquisa, trabalho, tecnologia em organização. O que une essa área é uma base forte de teoria organizacional, com vários desdobramentos. Tá? Então, se discute a organização do trabalho, a crítica da divisão do trabalho, critérios e métodos de projeto organizacional, organização e gestão de empresa, de atividades de empresa, mas de um ponto de vista de sistema, não de ferramenta. Tá? Então, se analisa produção, P&D, inovação, internacionalização da empresa, transformação digital, etc. E aí a gente entra em mais detalhes. Tá? Então, os desdobramentos, por exemplo, inovação organizacional, gestão da inovação, né? Gestão de operações internacionais, internacionalização de empresas brasileiras, transformação digital e gestão da mobilidade. Vamos pegar transformação digital, porque é um tema que muitos estudam. Mas, se você, num programa de elétrica, tá? A transformação digital é tratada do ponto de vista dos sistemas de software e hardware para que a transformação digital aconteça. Então, projeto de sensores, projeto de atuadores, o projeto dos protocolos de comunicação entre as diversas partes, isso não é aqui. Tá? A gente analisa a transformação digital do ponto de vista do impacto que dá na organização, coisas desse gênero. A mesma coisa com gestão de mobilidade, tá certo? Tem pesquisadores que fazem projeto de bateria, né? Bateria para ônibus elétrico, para carro elétrico. Ok, isso tem a ver com mobilidade, mas não tem a ver com a gestão da mobilidade. Tá? Bom, e agora, cada um dos docentes que está aqui vai falar um pouco dos projetos que está fazendo. Vamos começar pelo Fleury. Fleury? Fleury? Eu estou assim. Estou ouvindo, é. Bom, vamos passar para frente. Né? Roberto. Wagner, bem-vindo. Então, Wagner, fala um pouquinho de você, o que você está interessado. Bom dia a todos, como vão? Bom, deixa eu ajustar aqui, né? Eu vim para conhecer, né? Eu recebi o convite da Lídia e eu tenho o meu interesse grande de estar profissionalizando, estar melhorando mais ainda meus conhecimentos, e principalmente na parte de operações, né? Eu venho de varejo, eu venho de indústria, fui gerente de operações da Pernambucanas, e desde lá eu tenho trabalhado com o conceito de implementação do modelo de inteligência artificial na estrutura de suprimentos e supply chain. Eu desenvolvi um modelo, né, bem parecido com de redes neurais para a previsão de demanda, que teve uma aceitação muito boa, e eu queria expandir, né? Minha linha de pesquisa está para expandir todo o conceito do planejamento da cadeia de suprimentos para um modelo de rede neural, onde a gente eliminaria totalmente o erro humano. Né? Nós tínhamos uma perda muito grande com a parte de erros, onde dentro dos erros de alocação, onde o próprio analista cometia os erros, até mesmo, minha câmera subiu de novo, onde o próprio sistema acusava um planejamento que não, usando desde hot winter para previsão de demanda. Tranquilo. Agora, eu acho, Wagner, que você devia ver
as apresentações, ou se elas já foram, deve ter os vídeos aí, as informações, de 2 grupos, porque esse tema não é o nosso tema aqui. Tá? Um dos grupos é o de gestão de operações e logística. Se o teu foco é mais na operação e mesmo no método, e menos no método, eu não sei o que de inteligência artificial você está pegando, ou então no grupo que hoje se chama EPF, Economia da Produção e Engenharia Financeira, que tem o pessoal que mais quantitativo, que mexe mais com esse tipo de coisa, tá? Então, acho que valeria a pena você pode ficar aqui sem nenhum problema, mas nós não trabalhamos com esse tipo de assunto, tá bom? Ah, Eu não entendi, sei se... entendi. Tá. Você logo vai ver. Eu não sei se o Fleury conseguiu se conectar. Acho que não, né? Então, vamos para o Roberto. Fleury? Não. Vamos lá, Roberto. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou o Roberto Marques, vocês estão vendo aí o slide que o Mário está mostrando. Os meus alunos, a minha área de pesquisa, ela se divide nessas 2 vertentes, que tem uma relação uma com a outra também, mas não necessariamente. A primeira inclusive, é o título de uma disciplina que eu dou, é uma disciplina considerada básica para quem entra nessa linha de pesquisa do TTO, que é a inovação organizacional. Quando a gente fala em inovação organizacional, é inovação na estrutura e na organização do trabalho das organizações. Isso é um tema bastante abrangente, né? Mas trata basicamente dos processos de analisar e, eventualmente, propor, através de metodologias, novas formas de pensar a divisão do trabalho e a coordenação do trabalho. Eu tenho direcionado os meus projetos, os meus alunos, para discutir essa questão em organizações que buscam a inovação, né? Então, inovação organizacional como forma de alavancar a inovação em produtos e processos, né? Vários autores dizem que o principal diferencial de uma empresa que quer inovar é a maneira como ela estrutura os seus processos e a sua organização para a inovação. Então, esse é uma vertente importante, inclusive envolvendo o tema de transformação digital, né? Transformação digital é uma forma de inovar, fundamentalmente tem a ver com uma estratégia da empresa, mas para que você possa viabilizar uma mudança estratégica baseada em transformação digital, o meu interesse, uma parte fundamental desses processos, é pensar a organização, como fica a organização, como a organização se modifica para acompanhar um processo de transformação digital que vai levar a empresa para um novo patamar de desempenho, uma nova estratégia. Por coincidência, ou não, né, na semana que vem, eu terei um aluno que vai justamente fazer a qualificação do mestrado dele, justamente nesse tema. Vocês devem saber, o pessoal que está aí nos ouvindo, que esse é um evento público, portanto, se alguém tiver interesse, pode participar. Eu posso, eventualmente, eu mesmo mandar o link onde isso vai acontecer, ou até presencial, porque agora esses processos são presenciais, a qualificação é um evento público e presencial. Em que o aluno, Rodrigo, vai justamente trabalhar a questão da organização para a transformação digital, quer dizer, o foco dele é pensar quem dirige, quem comanda, quem coordena o processo de transformação digital, em geral não é uma pessoa só, né, é um grupo de pessoas, como está estruturado esse processo de coordenação dos processos de transformação digital nas empresas. Então, essa é uma vertente, a inovação organizacional, e a outra é a gestão da mobilidade urbana. Como o Mário falou, não se trata de estudar em detalhes e de propor ou de se aprofundar na questão tecnológica, embora a questão tecnológica seja parte fundamental, muitas vezes, de estudos ligados à mobilidade urbana. A gente tem no nosso grupo aqui uma tradição muito longa, de décadas de estudo da indústria automobilística. Então, essa frente de pesquisa, ela se origina de um histórico
de estudos sobre estratégia da indústria automobilística, organização do trabalho na indústria automobilística, novos processos de organização, Lean Production e vários outros na indústria automobilística, e essa linha de pesquisa, vamos dizer assim, evoluiu, posso dizer dessa forma, mais recentemente, de uns 5, 6 anos para cá, para envolver também, de uma maneira mais ampla, a indústria automobilística, estudando a mobilidade urbana. As novas tecnologias, o carro elétrico, o carro autônomo, não só o carro, mas os veículos, de uma maneira geral, estudar isso num contexto especialmente de grandes cidades, né, de cidades como a de São Paulo, por exemplo, em que você tem cada vez mais uma tendência de convívio de vários tipos de modais, né, de estratégias das empresas que exploram serviços nessa área. Então, a gente trabalha muito com uma base conceitual chamada de transições sociotécnicas, que é uma base que a gente usa para vários dos nossos estudos, que procura propor uma certa explicação conceitual para como as transições tecnológicas acontecem e de que aspectos elas dependem e como esses aspectos se interrelacionam. Basicamente, essa visão conceitual propõe que aspectos ligados à cultura, aspectos ligados à legislação, aspectos ligados ao papel histórico que um veículo, por exemplo, tradicional, e a importância do veículo na mente das pessoas, na cultura das pessoas, nos usos que as pessoas fazem, a importância que esse tipo de aspecto tem quando se pensa em transições para carros elétricos, para carros híbridos, para carros autônomos, ou mesmo o uso de veículos do tipo ônibus, etc., com novos tipos de motorização. Então, eu tenho um aluno de doutorado, por exemplo, que é um destaque nessa linha de pesquisa, que está estudando a caracterização de negócios sustentáveis em mobilidade urbana. Então, ele está estudando como que negócios novos, seja de startups ou de empresas convencionais, se desenvolve, o que caracteriza negócios sustentáveis e que impactos esses negócios sustentáveis tendem a ter no âmbito da mobilidade urbana de grandes cidades. Então, é basicamente isso, essas duas áreas, e se depois alguém quiser aprofundar um pouquinho ou conhecer um pouquinho mais, como o Mário falou, os papers que a gente tem produzido ultimamente, os finalizados estão no Lattes, e eu me coloco à disposição para quem depois quiser conversar mais sobre esses dois temas. Perfeito, obrigado, Roberto. Acho que o Fleury ainda continua fora, né? Então vamos para frente? Não, acho que agora eu li. Oi, Mário. Fleury. Oi. Por favor, faça aí, deixa eu voltar o slide aqui. Apresente seus projetos. Bom dia aos que estão nos ouvindo aí. Sou Afonso Fleury, tenho uma trajetória razoavelmente longa no departamento. Tá? Esse ano já completei 50 anos de USP, tá? E os assuntos que eu trato, tá? Tem, é óbvio, uma certa sobreposição com os outros, dado que a gente pertence ao mesmo grupo de pesquisa. Talvez a diferenciação que eu tenho aí é que a minha área eu acho que quando eu tenho mais publicado, chama-se Gestão de Operações Internacionais. Então, o meu interesse é muito voltado para como é que as organizações que operam internacionalmente se organizam e organizam o trabalho. Tá? Isso implica estudos sobre multinacionais estrangeiras, né, operando no Brasil, por exemplo, que é uma das teses que foram defendidas esse ano, né, como é que a transformação digital muda a forma de operar das subsidiárias de multinacionais estrangeiras estabelecidas no Brasil. E as mudanças são bastante significativas. Por outro lado, a gente estuda também as multinacionais brasileiras, tá, no seu processo de internacionalização e o que isso implica do ponto de vista de avanço
no desenvolvimento de formas de gestão. Tá? Quer dizer, as multinacionais brasileiras são aquelas empresas que estão mais expostas ao comércio internacional, né, e que têm que desenvolver fórmulas de gestão extremamente avançadas, ou mais avançadas que as empresas que operam aqui, na medida que elas têm que enfrentar essa competição. Então, o foco de análise são empresas como Embraer, Natura, WEG e outras que realmente têm propostas de gestão diferentes. E, para não chover no molhado, o último que eu queria me manifestar é sobre a ideia das cadeias globais de valor, né, o Global Value Chains, que de alguma forma está associado a esse processo de internacionalização. Ou seja, tem toda uma dinâmica relacionada ao comércio internacional e relacionada à forma como sistemas de produção global operam, né, que são articuladas através do que hoje a gente está chamando Global Value Chains, que são estruturas, né, onde a cadeia de fornecimento é uma das partes, mas o processo é mais amplo porque envolve não só as cadeias internas das multinacionais, perdão, não só as cadeias externas, mas também as cadeias internas das multinacionais. Tá, esse é um assunto que é muito mal trabalhado no Brasil. Ontem eu tive numa conferência, estive fazendo uma exposição sobre Global Value Chains, numa conferência da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que está começando a montar um mapa estratégico da indústria para os próximos 10 anos. Tá, então, entendimento dessa dinâmica é um pouquinho mais a macro, vamos dizer, entender a dinâmica das empresas que operam internacionalmente e como é que isso afeta todos os fluxos de produção, inclusive localmente, né? Porque tudo está meio relacionado. Toda a história que está hoje nos jornais, né, da crise das cadeias globais de valor, em função, inclusive, dos efeitos da pandemia, agora da guerra, etc., etc. Como é que você trata um assunto como esse? Ok? Era isso, Mário, muito obrigado. Ok, Fleury. Bom, agora eu e Ana Paula vamos apresentar. A gente trabalha com... Bom, eu sou Mário Sérgio Salerno, Ana Paula Barbosa. Nós somos do Laboratório de Gestão e Inovação, que é uma área aí do TTO, e a gente está trabalhando com organização e gestão da inovação, que, grosso modo, é projeto e análise do sistema de inovação na empresa. Tá? A gente tem um foco em inovação radical, né? Tanto em empresas estabelecidas como ação empreendedora em startups. Tá? Mas, mais especificamente, todo o grupo hoje existente está envolvido num projeto grande, que é um projeto temático financiado pela FAPESP. Né? Esse projeto deve ter, no total, a duração de 7 anos, né? Que é sobre incerteza em atividades de inovação, que é a característica da inovação radical, é que, ao invés dela ser trabalhada a partir de uma modelagem de risco, ela é trabalhada a partir de uma modelagem não matemática de incerteza, porque incerteza se caracteriza por não ter dados, você não consegue fazer modelagens matemáticas tradicionais. Então, a gente trabalha inovação, gestão de inovação radical em empresas estabelecidas e, especificamente, esse processo seletivo, tá? A gente não tem muita vaga. Nós estamos numa fase aí do projeto que a gente está começando a pesquisar bioinovação radical, ou seja, com o uso de ingredientes naturais para cosmética, medicamentos e outras aplicações. Então, como é que se organiza e como se gerencia, tá, esse tipo de inovação que tem particularidades por causa
do acesso ao conhecimento tradicional, de conseguir processar os produtos naturais, etc. Tá? Uma outra vertente de projeto é a inovação radical em empresas industriais produtoras de commodities, que é a característica mais forte da indústria brasileira. Então, se a gente for pegar os setores industriais mais fortes do Brasil, eles são produtores de commodities, por exemplo, celulose. Celulose é uma commodity. Tá? Então, como uma empresa de celulose, ou uma empresa, digamos assim, não é tão comoditizada, mas encaixa aqui, é uma empresa automotiva, cujos negócios da cadeia automotiva, principalmente autopeças, cujos negócios são basicamente ligados a motores de combustão interna, como que ela se organiza, né, para mudar, tá? Para desenvolver novos negócios, dados que hoje se acredita que motor a combustão interna é um negócio declinante. Tá? E finalizando, sobre inovação social, que é um termo muito falado e pouco conceituado, né? Como ela se dá, como ela se organiza e como ela é gerida. Isso tudo a gente faz com pesquisa em empresa, tá? Utilizando um conjunto de métodos, digamos, nós estamos, e a Ana Paula, que é especialista nisso, nós estamos entrando por abordagens metodológicas muito contemporâneas, tá? Eu diria não tão simples, para dar mais robustez às nossas pesquisas. Bom, isso aí depois, se alguém tiver interesse, a gente conversa um pouco sobre o método. Tá? E aqui, essa aqui é a página do laboratório, tá? Quer dizer, uma foto da página do laboratório. Se vocês quiserem ter mais informação, entra, tá vendo aqui, sites.usp.br/LGI. Eu recomendo também que vocês entrem no LinkedIn, no Facebook, tá? Na página do programa tem a descrição do projeto temático, que é onde a gente está concentrando os projetos, tá? Eu recomendo que isso vale para todo mundo, tá? Os projetos das pessoas estão ali na página do programa, e também vocês entendem melhor o que cada um faz via o currículo Lattes, que tem um pouco as publicações, os projetos com algum detalhe. Ana, algum ponto? Não, acho que você passou aí por todos os pontos. Aí no LGI tem os integrantes, né, do laboratório. A gente tem aí os alunos de mestrado, de doutorado, turma de iniciação científica, a gente tem uma recorrência de encontros para discutir os trabalhos e os projetos, e aí até no tópico de produção aí do site, vocês podem encontrar aí os trabalhos mais recentes, e em especial no LinkedIn a gente tem divulgado bastante aí as atividades que a gente está envolvido, então se vocês seguirem, acho que vocês vão conseguir conhecer bem aí as propostas e os projetos. Ok. Só uma questão genérica que eu devia ter falado antes das minhas propriamente ditas. O programa, nosso programa de pós-graduação é presencial. Né? Durante a pandemia teve aulas à distância, mas o default dele é presencial. Para vocês fazerem, até onde eu entendi, todos aqui estão em nível de mestrado, é isso? Tem alguém que é doutorado? Acho que é todo mundo mestrado. Da minha parte é mestrado, Mário. Tá bom, ok. Então, o mestrado, vocês vão ter, para fazer o mestrado, vocês vão ter aula 2 vezes por semana, aula de 4 horas, ou seja, 2 meios períodos por semana de aula, durante um ano, diurno, tá? Ou de manhã ou de tarde, não é noturno, não é em fim de semana, e além disso, vocês devem ter também mais um período para as reuniões com o orientador e com as demais pessoas envolvidas no projeto de pesquisa, ok? Então, digamos, do ponto de vista de tempo, é exigente. Tá? É exigente. Bom, gente, é isso. Estamos aqui abertos para conversa, tirar dúvidas que vocês têm.